a insegurança jurídica é um dos pontos aí bem complexo e complicado. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o João Paulo Caires, redator do Poder 360, e vou entrevistar o Wagner Martins, diretor executivo da concessionária Nova 364, e o Marcelo Boaventura, diretor executivo da concessionária Nova 381. O Wagner tem 46 anos e é mestre em engenharia civil, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Já foi diretor comercial na MLC Infra, conselheiro na Nova 381, diretor de desenvolvimento de negócios na Copa Construção e diretor superintendente da Gás Verde. E Marcelo tem 54 anos e é engenheiro civil, com mais de 25 anos no mercado. Já foi coordenador de planejamento, desenvolvimento de negócios, diretor e superintendente de desenvolvimento de negócios na concessionária CCR. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Poder 360. Ok, João, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. Wagner, eu também agradeço por você ter aceito participar da nossa entrevista. Bom dia, João, obrigado aí. Nós também estamos satisfeitos aí e disposto para a entrevista aqui para tirar todas as dúvidas que for preciso. Hein? Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de setembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Wagner, a primeira pergunta eu faço para você. As rodovias serão as primeiras a operar 100% com o sistema Free Flow, né? Que são pedágios sem cancela. Explica para a gente, por favor, como exatamente o sistema funciona para o usuário comum entender aqui e não ficar qualquer dúvida sobre a questão. O Free Flow, né, João, ele é um sistema relativamente novo aí, mas que ele vem como uma forte tendência aí no Brasil, né, na Europa, nos Estados Unidos já é um sistema muito bem consolidado, implementado, né, e ele consiste basicamente no quê? Ao invés de ter cabines de pedágio, onde o nosso cliente precisaria parar na cabine, fazer o pagamento, seja por dinheiro ou por cartão, a gente tem um pórtico, e esse pórtico ele contempla alguns sensores e câmeras, e o veículo, ao passar por esse pórtico, na mesma velocidade que ele vem trafegando, sem precisar reduzir a velocidade, o pórtico faz a leitura ou do adesivo de pagamento, né, o tag, que várias pessoas já têm o tag, ou se não tem o tag, ele faz a leitura da placa do veículo, e aí através da placa ou do tag é feita a cobrança da tarifa do pedágio, né? E aí, se a pessoa tiver o tag, já é descontado ali na hora, mas caso a pessoa não tenha e precise que seja feita essa cobrança a partir da placa, como que ela vai atrás para então depois fazer o pagamento posterior? Nós vamos ter aí algumas formas de pagamento, né? Uma delas é o aplicativo da própria concessionária. Então a concessionária vai prover um aplicativo. Nesse aplicativo você pode tanto fazer, vamos dizer, um pós-pago, né? Ou seja, você passou primeiro e depois você entra lá e faz o pagamento, como um pré-pago. Você fala, não, eu sou um usuário frequente e vou lá carregar 10, 15, 20, 30 reais nesse aplicativo, o saldo fica ali e vai debitando. Então, a primeira opção, aplicativo. A segunda opção é a página da internet. Então, também, né, todo mundo vai ter acesso à página da internet, isso vai ser bem divulgado ao longo da rodovia. Nós vamos fazer uma campanha também de divulgação. Então, o aplicativo, a página da internet e uma outra opção, nós vamos ter 14 bases operacionais ao longo da rodovia aqui. A cada 50 quilômetros tem uma base operacional e essa base ela serve de serviço de atendimento ao usuário também. Cada base dessa, ele vai ter um totem, e aí se o usuário, o nosso cliente, quiser parar e fazer o pagamento nessas bases, nesse totem que tem, ele pode parar na base e efetuar o pagamento com ajuda, com auxílio da equipe da concessionária que vai estar ali presente na base, né? Entendi. E Marcelo, agora perguntando para você, caso esse pedágio esteja num trecho em que tem alguma cidade, algum município ali que passa muito por aquela região, toda vez que a pessoa precisar ir de um município a outro, ela vai precisar também pagar essa taxa de pedágio, vai ser o mesmo valor que todas as pessoas que passam por esse pedágio Free Flow terão que pagar, ou vai ter uma tarifa diferenciada? Pois, João, existe sim uma tarifa diferenciada. Todos os contratos da NTT, ela tem inserido uma cláusula que é o desconto do usuário frequente, onde os usuários que passam dentro do mesmo mês várias vezes na mesma praça, eles têm
a partir da primeira passagem, eles já contam com um desconto no pedágio, na tarifa de pedágio. Isso faz uma diferença muito grande para aquelas praças que estão localizadas entre duas cidades, por exemplo, e existe um trânsito, né, local entre essas municipalidades e, isso aí pode beneficiar bastante aí os habitantes aí de ambas as localidades. Okay? Entendi, Marcelo. E, na sua opinião, o sistema está 100% preparado já para começar a operar nessa escala que vocês planejam? Sim, João. O sistema Free Flow, ele é um sistema que vem sendo já bastante utilizado, inclusive na América do Sul, na Europa já há bastante tempo, também nos Estados Unidos. Na América do Sul, o Chile tem uma operação é, 100%, né, pedagiamento automático aí já há quase 2 décadas. Então é um sistema bastante testado, né? O sistema não oferece aí para o usuário nenhum risco de cobrança em duplicidade. É um sistema bastante que já está bastante testado. Nós temos já a programação, hoje na 381 nós estamos com 2 pórticos que estão praticamente prontos para iniciar a cobrança. Devemos iniciar os outros 3 pórticos no mês de novembro desse ano, mas para esses dois aí praticamente estamos com toda a parte de tecnologia adequada. Nós estamos numa fase também onde nós estamos fazendo aí uma campanha muito forte, uma campanha publicitária, no sentido aí de orientar a população de como funciona o sistema, aonde vão poder ser cobrados, onde serão cobrados e onde serão pagos as tarifas relacionadas ao Free Flow. Então, tudo isso está em carga, já tem aí quase 30 dias. Nós temos tido aí da população uma boa receptividade, não apenas relacionada aí aos trabalhos, né, que a gente tem feito aí com bastante intensidade nos últimos meses, mas poucas dúvidas aí relacionadas ao sistema de cobrança. Marcelo, você disse aí sobre a questão de que foram resolvidos problemas que estavam envolvidos nos testes que foram feitos em relação ao pedágio Free Flow, mas aí eu até trago uma questão para vocês, aí convido vocês dois a responderem. Em período de testes, a gente observou que teve um salto muito grande no número de multas por evasão de pedágio, e o que muitos usuários ali das rodovias consideraram injustas. Até a Câmara dos Deputados realizou uma série de sessões para debater esse assunto com a ANTT, com especialistas e com concessionárias. Eu queria saber como que foram feitos os testes e as adaptações para que isso não volte a se repetir. Bom, no lado da 381, João, nós temos aí por via força de contrato, nós temos aí um período de teste que a gente chama aí de marcha branca, que são 30 dias, aonde a gente instala os equipamentos. Esses equipamentos eles ficam em operação durante 30 dias para que a gente possa fazer todos os testes relacionados aí à cobrança e dirimir qualquer dúvida que a gente tenha aí com relação à tecnologia. Então, quando é autorizado o início da cobrança, da parte de tecnologia, tudo está praticamente resolvido. Com relação à questão da evasão, aí ela está muito ligada também ao que a gente mencionou agora há pouco, são as campanhas, né? Então, tem feito uma campanha publicitária muito forte aí nos últimos 30 dias, nessa linha de explicar para a população como é o sistema de pedágio, como ele funciona e quais são os pontos aonde a população pode se dirigir para poder fazer o pagamento da tarifa. Então, o Wagner mencionou há pouco aí a questão dos totens, que vão estar na rodovia, nas bases operacionais. Nós vamos colocar totens também nos principais centros de tráfego, por exemplo, postos de gasolina, shopping center, onde a gente consegue aí ter mais contato, né, com o usuário para que ele possa também fazer o pagamento das tarifas. E via internet, que seria o app da concessionária, onde ele cadastra a placa do veículo e automaticamente, à medida que ele vai passando nos postos, vai sendo debitado no cadastro que ele fez. Então, acredito que com isso a questão da evasão ela vai ser bastante mitigada, né? Um outro tema que também a gente tem falado bastante é a questão do tag, né? A utilização do tag pelo usuário, ela traz um benefício muito grande para ele, porque do momento que ele coloca o tag, ele já tem na tarifa
de pedágio, 5% de desconto. Isso é previsto em contrato. E a utilização do tag, ela também ela vai de encontro aí essa mitigação do risco de evasão. Então, dentro desse contexto aí, a gente acredita, no caso aqui da 381, que nós estamos aí com bastante dedicação nesse aspecto aí do controle da evasão. Wagner, e para 364? Aqui na 364, João, assim, é uma concessão mais nova. Então, a 381 foi uma concessão que o leilão foi final do ano passado, e já que a 364, o leilão aconteceu aí em fevereiro, nós assinamos o contrato de concessão em julho e o termo de arrolamento agora em agosto. Então, nós temos aí 15, 20 dias de concessão propriamente dita, né? Então, o Marcelo 381 está bem mais à frente da gente. Eu costumo brincar com o Marcelo, é nosso irmão mais velho aí. Então, os dois contratos são a NTT e o Marcelo, né, bem na frente da gente. Então, praticamente o que o Marcelo falou aí é o que nós vamos seguir também, né? E tem alguma previsão já? Porque, como vocês falaram aqui, a implementação está sendo feita de maneira gradual, mas a previsão é que você chegue a 100%, né? Tem alguma expectativa já para quando já haverá 100% dos pedágios instalados na modalidade Free Flow? No caso da 381, João, o contrato permite que dos 5 pórticos, né, a gente, num primeiro momento, inicie a operação em 2 pórticos, que é o que nós vamos fazer agora no mês de setembro, e os outros 3 pórticos, eles vão ser iniciados aí no mês de novembro. E por que dessa divisão, né? A abertura dos pedágios, ela está ligada à conclusão do que nós chamamos aí de trabalhos iniciais, que são obras, né, que devem ser realizadas na rodovia para que a rodovia atinja um parâmetro contratual de operação adequado e que, com isso, a NTT, então, possa autorizar o início da cobrança. Então, nós estamos, tanto nós da 381 quanto na 364, estamos aí na fase de trabalhos iniciais. A 381 ela está um pouco mais antecipada, então ela consegue já abrir esses 2 pórticos, mas eu ainda tenho trabalhos a serem executados que vão permitir a abertura dos 3 pórticos só provavelmente na primeira quinzena de novembro. Entendi. E no caso da 364? A 364, João, como eu comentei, a gente tem 20 dias só de contrato, de termo de arrolamento assinado, né? Então, a previsão nossa é o ano que vem. O ano que vem, ter 100% da rodovia com Free Flow. Já a pergunta aqui para você, Wagner, depois, claro, o Marcelo responder. O modelo Free Flow, como a gente já disse aqui, ele vai contar com diversas formas de pagamento e algumas delas feitas por meio digital. Eu queria saber se trazer esses pagamentos por meio digital é uma forma, claro, de modernizar, mas também se ele torna mais acessível ou se ele é de fato acessível para todos os usuários, inclusive para aqueles que talvez não tenham tanta familiaridade com pagamentos digitais. O que eu comentei, né, João? Além da opção do aplicativo e da opção da página, vão ter os totens, né? E esses totens eles vão estar nas bases. Nas bases operacionais, elas possuem os colaboradores da concessionária. Então, quem tiver alguma dificuldade vai chegar ali, o nosso atende, né, nosso colaborador, ele vai atender o cliente e vai orientar e explicar como ele faz o pagamento no totem ali. É bem intuitivo. Hoje em dia você vai num shopping, você vai num estacionamento aí pago, né? Então é bem intuitivo mesmo. Tem o Pix também, né? Entendi. E, Marcelo, as concessionárias, no caso aí, então, da concessionária que você dirige, opera, na verdade, tem participado ativamente de discussões com o Congresso, com a NTT, que envolvem o aperfeiçoamento do sistema? Essa semana mesmo, a NTT, na semana que a gente grava essa entrevista, né, a NTT realizou mais uma rodada de consultas públicas para que as pessoas possam sugerir melhorias. Eu queria saber se as concessionárias têm participado dessas conversas e quais avanços têm saído delas, principalmente. João, nós temos participado, a 381, ela vai ser, muito em breve, a primeira concessionária federal a operar com 100% aí da tarifa aí, dentro desse conceito, né, de pórticos e free flow, etc. Então,
nós somos meio precursores aí nesse processo, fomos a primeira concessionária a assinar o termo aditivo, né, transformando as praças de pedágio em pórticos. Então, nesse contexto, a gente vem trabalhando aí muito próximo da NTT. A NTT também está no processo, né, de implantação desse tipo de sistema dentro do sistema NTT, então ela também tem sido bastante parceira aí no sentido de trabalhar em conjunto com as concessionárias, né, para que a gente possa fazer essa implantação no prazo mais breve possível e com a maior quantidade de informações possíveis aí para o usuário e para a sociedade. Então, nós temos tido várias interações com a NTT e também através da ABCR, que é a Associação Brasileira de Rodovias, que tem também aberto aí vários capítulos, né, junto à NTT para fazer tratativas a respeito desse tema. Nós temos avançado, sim. Existe um tema importante que foi discutido aí na última reunião relacionada ao assunto, relacionada à questão das fraudes, né? Então, as fraudes serão objeto aí de discussão dentro da matriz de risco. As fraudes, elas compõem um percentual, ainda que pequeno, mas ela compõe um percentual importante aí dentro desse nosso conceito, né, de pedagiamento automático, e esse é um tema que está sendo discutido aí tanto com a NTT quanto com a BCR com relação aí a essa matriz de risco, como que ele ficaria alocado, né, dentro da matriz de risco, uma vez que é um tema muito relacionado à própria segurança, segurança viária, segurança pública, né? Então, sim, temos tido bastante conversa com eles a respeito aí do assunto. Eu já passo a pergunta aqui para o Wagner, mas aproveitando, já que você tocou nesse tema das fraudes, quais os principais riscos e quais as principais fraudes têm sido percebidas no cenário mesmo, no contexto? Desde sempre a questão de fraude em pedagiamento nas cabines automáticas, né, ele é muito constante, mesmo nas praças de pedágio. A gente conviveu no passado aí, convive até hoje, né, com o bloqueio parcial, por exemplo, na identificação da placa do usuário, o que não permite, né, que você faça aí a vinculação da placa com aquele motorista e que você não consegue, então, fazer a rastreabilidade para fazer o pagamento. Tem outras fraudes relacionadas ao próprio comportamento ali na passagem das cabines, né, que o pessoal chama aí de seguidinha, onde um caminhão passa muito próximo do outro, é, não deixando que a placa seja lida aí pelo sistema. Então, esse é um tema que ele vai ser quase que constante, né, João? Se ele não, ele já foi discutido no passado, vai continuar sendo discutido agora dentro do ambiente Free Flow, o que eu acho bastante saudável, porque juntando a concessionária com a NTT, mais a Polícia Rodoviária Federal, a gente consegue endereçar isso aí de uma forma, vamos falar assim, mais contundente, né, para que a gente possa evitar esse tipo de situação ocorrendo aí na rodovia. Wagner, e de que forma a nova 364 tem contribuído e quais as contribuições vocês têm levado para os debates e para as conversas com a NTT? Assim como a 381, né, a equipe nossa aqui da parte regulatória também vem acompanhando aí os fóruns, os workshops, né, não só da NTT, como da BCR também. E aí, até complementando o que o Marcelo pontuou dessa última audiência pública que a NTT promoveu. Então, além das fraudes, como o Marcelo muito bem colocou aí, tem um tema ali também interessante que a gente acredita importante desenvolver, é a questão de ter um aplicativo único. Então, quem sabe no futuro pensasse em um aplicativo único que você pode trafegar por diversas concessionárias e você entra num único aplicativo para poder fazer o pagamento, né? Então, esse também a gente entende que foi uma contribuição que foi dada lá na audiência que seria um plus, algo a mais aí, né, para compor esse sistema aí, né? E já aproveitando que a gente está falando aqui da 364, Wagner, já aproveito para te perguntar quais as prioridades ou qual a prioridade da concessionária em termos de investimento nas rodovias e como essas obras impactam o desenvolvimento econômico da região ao redor. Na verdade, assim, João, a prioridade nossa, nós temos que, no mínimo, seguir com o PER, que é o Programa de Exploração de Rodovias. Então, o PER, ele traz quais as obras
e a nossa obrigação de conclusão dessas obras. Então, a concessionária ela tem por obrigação contratual cumprir com esse cronograma. Então, a nossa meta aqui é atender o que está previsto no PER, em termos de duplicação, terceira faixa, a parte de obra de arte, de retorno e tudo mais, né? Com relação ao que traz de benefício para o Estado, a gente enxerga que a BR-364 é uma espinha dorsal aqui, é um corredor logístico muito importante, não só para Rondônia, como também para o Mato Grosso e os outros estados, porque ela é o canal de entrada para o estado de Rondônia, para o estado do Acre. Tudo que entra aqui, né, e vem para o porto de Porto Velho, ele passa pela 364. Né? Só para você ter noção da importância dessa rodovia, o próprio ministro Renan, ele teve na Câmara dos Deputados recentemente, e ele fez uma apresentação onde ele sinalizou que o Arco Norte, que é Porto de Porto Velho, levando, né, o grão lá para o Porto do Pará, esse Arco Norte, ele passou de representar 26% das exportações de grãos, passou para 38%. Então, houve um crescimento. A 364, ela é o segundo maior corredor logístico de grãos do Brasil. O primeiro, o maior corredor logístico, é a BR-163, que passa ali por Sorriso, Sinop, que é o berço da soja, levando lá para o Pará. E o segundo, né, então, a 163, ele transporta 20 milhões de toneladas por ano. O segundo corredor logístico é a 364, que traz aqui para o Porto Velho. Então, a 364 transporta 16 milhões de toneladas por ano. E aí, só para você ter noção da dimensão, o terceiro são 3 rodovias que fica lá, né, na região do Mapitobá, que transporta 11 milhões. Então, ou seja, a BR-364, ela é muito importante para o desenvolvimento aqui do estado, né, para a parte do agronegócio. Quando a gente pensa numa rodovia concessionada, o tempo de resposta é muito mais rápido, muito mais ágil em termos de manutenção, em termos de segurança, em termos de qualidade do pavimento. Né? E tudo isso se reverte em quê? Um menor custo de manutenção para o transportador, um tempo de deslocamento mais rápido, ou seja, o transportador que vem trazer o grão para cá, ele consegue vir num tempo menor, ele otimiza o custo dele, né? Então nós enxergamos em Rondônia um potencial muito grande de crescimento, né? É um estado relativamente novo. Hoje a gente anda aqui pela região, a gente vê muitas terras que estão na pecuária, que existe aí a possibilidade de no futuro virar agricultura. Então isso traz crescimento, traz desenvolvimento para a região, né? Marcelo, no caso da 381, quando a gente fala em investimentos, quais são as prioridades e quais também as oportunidades de desenvolvimento que ela traz? João, a 381, a chamada, até pouco tempo atrás, né, era chamada Rodovia da Morte, né? É uma infraestrutura muito importante, ela está localizada aqui no Vale do Rio Doce. Aqui nós temos indústrias, grandes indústrias, nós temos a Vale do Rio Doce, nós temos a ArcelorMittal, temos a Cenibra, temos várias Usiminas, né? Região ali de Ipatinga, Governador Valadares. Então, é uma região bastante próspera e que tem essa infraestrutura que está muito acanhada e muito pouco conservada, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos dizer assim, foram poucos investimentos. Então, nós encontramos uma infraestrutura bastante defasada. E aí, logo nos primeiros meses, nós fizemos um programa grande aqui relacionado ao rejuvenescimento aí da capa asfáltica da rodovia, do pavimento, da conservação, né, de rotina, a poda, capina, placa, sinalização vertical, sinalização horizontal. Nós temos 4 túneis nessa rodovia, então é uma rodovia que tem uma complexidade operacional elevada, né, um tráfego muito forte. Temos várias questões relacionadas às contenções, contenção de encosta. Então, existe uma região aqui em Antônio Dias, que é uma região onde existe um risco geológico bastante pronunciado, que é de conhecimento aí do mercado, que em períodos de chuva, muitas vezes ali acontecem aí os escorregamentos. Então, nesse primeiro momento, nós fizemos aí uma quantidade grande de obras para poder dar uma
fazer um upgrade aí na situação da infraestrutura, e nós devemos iniciar então essa operação de pedágio aí agora no mês de setembro. O que a gente espera para os próximos anos da 381 é que ela seja aí um catalisador grande um indutor, né, de crescimento da região. Essa região ela tem um potencial muito grande, né, de crescimento, geração de riqueza, e que estava sendo afetado exatamente pelo mau estado de conservação da principal rota rodoviária, que é a 381. Então, toda a parte de investimentos ali, lindeiros à rodovia, a gente imagina que vai haver aí uma valorização grande, né, do metro quadrado construído, vai ter uma melhoria grande da qualidade de vida, uma vez que as pessoas também vão conseguir transitar entre as cidades aí de uma maneira mais segura e mais rápida. Então, essa rodovia ela tem esse potencial, e com isso aí um potencial de crescimento de tráfego e geração de receita, tanto para a concessionária quanto também para os municípios. Então, nós temos esta visão aí da 381 como sendo aí um grande motor, né, de desenvolvimento aqui da região do Vale do Aço. Marcelo, já aproveito que você já puxou um pouco aí o gancho sobre o futuro da 381 e quero ampliar essa discussão para o sentido federal, nível nacional. Qual a visão da concessionária em relação ao futuro das concessões rodoviárias no Brasil, considerando, é claro, investimentos públicos, novos leilões, o papel das PPPs, né, das parcerias entre governo e empresas. Como você enxerga, então, esse daqui para frente no setor das concessões rodoviárias? Olha, eu enxergo que esse é um mercado que, se nós fizermos aí uma verificação nos últimos anos, né, onde nós estávamos aí há 20 anos atrás, quando começou o programa de concessão rodoviária no país, e onde estamos hoje, a gente percebe aí uma evolução imensa nesse setor, né? E uma melhoria muito grande em praticamente todas as rodovias que foram concessionadas. Eu acredito que esse é um movimento que vai ser constante e perene dentro da infraestrutura, do setor de infraestrutura no Brasil. Eu acredito que esse vai ser também um movimento de indução do crescimento, geração de receita, geração de empregos. Nós temos aí um pipeline, né, de programas de concessões rodoviárias na NTT, que já está bastante consolidado e vem sendo cumprido à risca pelo, pela atual gestão da NTT. Eu acredito que em anos futuros aí a gente vai ver mais projetos ocorrendo, né? O Free Flow é um movimento que eu acredito que ele também vai se perenizar. O Free Flow ele tem como objetivo final, João, a cobrança por quilômetro percorrido, que seria ali o nosso, vamos falar assim, o target final, né, das concessionárias, realmente seria fazer essa cobrança aí por quilômetro percorrido, indo em direção ao tema aí da justiça tarifária. Então, eu acredito que dentro desse contexto, a infraestrutura aí só tem a ganhar com o programa de concessões rodoviárias aí da NTT. Wagner, e para você, na visão da nova 364, qual é o futuro das concessões rodoviárias? Complementando, João, o que o Marcelo disse aí, a visão nossa é o seguinte: para o país crescer, ele se desenvolver, ele precisa ter uma infraestrutura adequada, né? E a infraestrutura, parte dela são as rodovias, né? Óbvio, tem as hidrovias, ferrovias, tudo mais, mas tudo começa na rodovia, né? O grão, a plantação, quando sai da fazenda e vai até o silo, até o mercado, até o porto, ele vai através das rodovias. Então, a rodovia, eu acredito é uma engrenagem muito importante aí, locomotora desse desenvolvimento. Pois bem, o poder concedente, o poder público hoje, o recurso é limitado, né? Existe já uma série de empenhos e de necessidades que limita a capacidade do poder público de estar provendo obras, melhorias e a própria manutenção das rodovias, né? Então, aí nesse cenário, a gente enxerga que a iniciativa privada ela vem complementar, ela vem, né, o poder público como uma agência reguladora,
conduzindo, né, e regulando os contratos, né, e a iniciativa privada investindo e provendo aí mais ampliação, provendo aí a melhoria, né? Um dado interessante também, de novo, que o ministro Renan citou na Câmara dos Deputados, é que se a gente olhar em 2018, o percentual de rodovias consideradas péssimas ou ruins era 28%. Hoje, né, em 2025, esse número caiu para 7%, né, péssimas e ruins. E já, por outro lado, rodovias consideradas boas ou excelentes, era 59%, passou para 75%. Por que disso? São as concessionárias, né, a iniciativa privada, né, entrando no jogo, vamos dizer assim, e com um poder financeiro maior, né, mais capitalizado. Né, a iniciativa privada pode fazer uma alavancagem, que a gente chama, que são empréstimos e tudo mais. Então, ou seja, para um país crescer, isso está provado no mundo todo, precisa de infraestrutura. Para ter essa infraestrutura, acompanhar esse crescimento do país, o dinheiro do poder público é insuficiente. Então, é como o Marcelo falou, é um movimento perene e cada vez mais vai ganhar atração. A questão do free flow também, complementando o que o Marcelo falou, o free flow ele traz aí uma série de benefícios, como uma melhor fluidez do tráfego, ele tem uma questão de sustentabilidade, né? Você não precisa estar desacelerando, acelerando, você não tem menor área de impacto ali, seja de desmatamento, seja de ocupação de área. Tem uma questão de segurança, então a praça de pedágio, né, o Marcelo trabalhou muitos anos aí na CCR, então deve ter um histórico disso, que na praça de pedágio tem muitas vezes acidente de veículos chegando na praça, às vezes o cara está distraído no celular, ou então tem um acidente, então tem essa questão de segurança. E por fim, ele traz um conforto para o nosso cliente também, um conforto no sentido dele não precisar desacelerar, dele ter uma viagem mais rápida e também dele poder pagar esse pedágio dele em até 30 dias. Então o cara passou na praça e ele não precisa pagar na hora, se ele não está com o dinheiro na hora ali, como é obrigado às vezes, eu mesmo já passei pedágio, às vezes você sai de casa correndo, esquece de pegar o dinheiro e chega lá, tem que, né, ficar procurando o dinheiro, procurando um cartão e tal. No Free Flow, não. Você vai passar e você tem até 30 dias para pagar. Então, acho que, né, complementando o que o Marcelo falou, acho que o Free Flow também é uma tendência, ele veio para ficar. E é isso aí, João. Agora, aproveitando já que a gente está falando de tendências de futuro, continuo a pergunta com você, Wagner, depois a gente passa para o Marcelo. Há casos de judicialização que travam obras logísticas que são consideradas importantes no Brasil. A gente tem o caso aí da Ferrogrão no setor ferroviário, mas isso é apontado por membros do setor como elementos que trazem insegurança jurídica. Então, como as empresas, no caso da nova 364, avaliam esse fenômeno da judicialização no setor de transporte, trazendo aqui para o setor rodoviário, e como eles impactam e podem impactar os contratos de concessão? De fato, a insegurança jurídica é um dos pontos aí bem complexo e complicado que por vezes espanta, né, o investimento, espanta, né, o apetite dos players para estar participando de projetos de concessões. Né? Lembrando que um projeto de concessão ele é um projeto de 30 anos, então é um período muito longo. Então, se a gente parar para pensar, daqui 30 anos, como é que vai estar, como é que vamos estar, né? Não só o Brasil, não só Rondônia, mas o mundo, em termos de veículos, em termos de locomoção, né? Hoje se fala muito aí em veículos, drone, etc, etc, etc. Então, pensando num contrato de 30 anos, que é uma janela extensa, né? Essa questão da insegurança jurídica, de fato, eu acredito que tem que ser melhorada no Brasil para poder dar um conforto maior, ou até, a palavra não é nem conforto, uma segurança maior do investidor de que ele vai estar investindo em um ativo que ele vai ter que ser responsável 30 anos por ele. Óbvio, você assume os riscos e tem riscos calculados e imputados no modelo econômico, mas da mesma forma que esses riscos ele tem que estar bem desenhado, ele tem que estar bem descrito na matriz de risco, para que não venha uma surpresa futura, né, que traga essa insegurança jurídica e que venha desestabilizar o negócio, venha tirar o equilíbrio do projeto. Né? Marcelo, e qual o seu ponto de vista sobre a questão? Imagino que seja bem semelhante ao do Wagner, mas complementa aqui para a gente
Ô, João, a questão aí da judicialização de alguns temas, né? É como o Wagner mencionou aí, vem de encontro aí a questão da segurança jurídica. Eu entendo, né, que existe aí numa democracia essa probabilidade, oportunidade de se fazer judicialização, isso aí é fato. O que pode mitigar bastante isso é a qualidade aí do desenvolvimento aí dos projetos, a partir do momento que você faz as audiências públicas, que você faz os estudos iniciais e que você demonstra para a população, para a sociedade, a viabilidade daquilo que está sendo proposto, eu acho que você consegue mitigar bastante essa questão aí da judicialização posterior aí à assinatura do contrato, e aí, se você diminui também essa questão do, do risco, né, relacionado aí ao descumprimento contratual, etc. Então, essa qualidade do desenvolvimento dos projetos, ela é fundamental para que a gente possa ter aí mais conforto, né, nessa assunção de riscos aí que são abordados dentro do contrato, na matriz de risco aí junto à NTT. É uma matriz bastante robusta, né, que envolve aí vários riscos, mas obviamente sempre tem aí ao longo de 30 anos alguma surpresa. Então, quanto melhor for a estruturação do projeto, eu acho que é mais importante aí para que a gente possa reduzir essa percepção do risco, tá? E Marcelo, quando a gente fala em risco e incerteza em um contrato de 30 anos, a gente também tem a necessidade de projetos de infraestrutura se adaptarem a desafios ambientais e a necessidade de licenciamento e preservação ambiental. Como vocês enxergam, então, a revisão do licenciamento ambiental no Brasil? É uma coisa que vem para ajudar em projetos de infraestrutura, vem para beneficiar o setor? Perfeito, João. Com certeza, né, a melhoria e o melhor entendimento da legislação ambiental do local onde está sendo proposto o investimento, o projeto, é de fundamental importância para o sucesso do empreendimento. Então, país, né, Brasil, país muito grande, você tem aí uma diversidade grande aí de legislação, a depender do estado, a depender do município, você tem particularidades que podem influenciar bastante nesses licenciamentos ambientais. Então, a NTT ela tem feito, a esse respeito, uma ponderação importante no contrato, relacionado aí, que eu mencionei um pouco antes, a questão da matriz de risco, e o risco ali de licenciamento e do cumprimento das condicionantes ambientais, ela é um dos temas da matriz de risco do contrato de concessão. Isso traz um conforto para o investidor, porque do momento que você tem ali, em algum momento, uma insegurança de exatamente quais são esses riscos, como vão ser essas condicionantes, e para um prazo, né, de concessão aí de 30 anos, é de se esperar que você não consiga, né, abarcar todos esses riscos aí no primeiro momento. Então, você ter isso dentro da matriz de risco do contrato faz muita diferença para o investidor privado do setor de concessão de rodovia. Então, nesse aspecto, eu acho que esse assunto tem sido bem endereçado pela NTT, pelo Ministério dos Transportes. Acredito que a gente tem aí, nesse contexto, aí, uma boa percepção do risco. Tá? Tá certo. Agora, Wagner, a gente já vai caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu quero saber de você, além do Free Flow, quais outras inovações tecnológicas as concessionárias, no caso a 364, planejam adotar? Você já disse que o contrato está muito no começo, né? Ainda é o irmão mais novo aí da 381. Mas quais outras inovações tecnológicas vocês planejam adotar para melhorar a segurança e a experiência do usuário no trecho? Aqui na 364, né, ô João, existe uma dificuldade muito grande de conexão de internet. Nós temos aí uma rodovia de 700 quilômetros, 90% dela você não tem conexão. Então, o nosso contrato de concessão, ele prevê a instalação
de antenas de transmissão de celular, né, 4G, ao longo da rodovia inteira. Né? Então, ao longo dos 700 quilômetros, o nosso cliente vai ter que ter possibilidade, vai ter que conseguir acessar o 4G. Essa obrigação, ela está prevista para nós para ser concluída até o 3º ano de concessão. Porém, a concessionária, entendendo a importância, a necessidade que a população tem e o benefício que traz em termos de conforto, segurança também, nós vamos antecipar em até um ano. Então, a nossa meta é que em até agosto do ano que vem, 100% da rodovia tenha conexão 4G. Além disso, nós vamos estar instalando aí mais de 150 câmeras de monitoramento ao longo da via, e todas essas câmeras, elas são disponibilizadas as imagens para a Polícia Rodoviária Federal. Essas câmeras, elas têm a tecnologia de OCR, que é leitura de placa. Então, isso vai prover uma segurança em termos de assalto, em termos de algum delito muito grande, porque a Polícia Rodoviária vai ter 150 câmeras a mais e ela pode entrar ali no sistema via inteligência artificial, digitar a placa e pesquisar onde é que está o veículo tal, passou por qual lugar, por qual momento, e com isso a polícia consegue ter uma atuação, ter uma prevenção, né, da parte de criminalidade muito maior, né? E aí, por fim, também um outro tema que a 364 vem desenvolvendo e vamos aplicar é o sistema de HS-WIN, que é o quê? É pesagem em movimento. Então, antigamente, o tradicional, o normal é ter as balanças, onde o caminhoneiro ele precisaria pesa e depois sai. Nós estamos aí estudando, e até a 381 está até mais na frente da gente ainda, então estamos pegando carona na 381 também, de instalar aqui esse sistema que chama HS-WIN, que é uma pesagem em movimento, ou seja, o caminhão, o veículo pesado, ele não vai precisar mais parar numa balança, perder tempo dele ali, desacelerar, retomar a velocidade, questão de segurança, ele vai passar como se ele passa num free flow, ele vai passar na balança também, e ela pesa em movimento. Né? Então essa também uma inovação tecnológica que a 381 está na vanguarda nossa aí, e que a gente, né, muito por exemplo do Marcelo aí da 381, também estamos estudando para implantar aqui na 364. Wagner, e quando a gente fala, você mesmo já falou que a 364 é uma rota muito importante, principalmente de grãos. Quando a gente fala na comodidade e segurança de caminhoneiros, motoristas de caminhão, a gente tem a previsão aí de serem instalados pontos de descanso, pontos de parada para esses caminhoneiros que passam pela 364? Sim, João. Esse é outro item que é muito importante também, que vai ajudar muito aqui. Nós temos previsão de três pontos de parada de caminhoneiro. Então, esses pontos de parada de descanso, ponto de parada de descanso, que o caminhoneiro, isso não só o caminhoneiro, o nosso cliente de carro baixo, qualquer um pode parar ali. Então, ele é muito importante, primeiro, para a questão de segurança, porque hoje o caminhoneiro que entra na BR-364, no trecho nosso, vamos dizer assim, que vem lá de Mato Grosso, chega ali em Vilhena, de Vilhena para cá são 700 quilômetros. Se você pegar nesses 700 quilômetros, você tem muito poucos lugares que o caminhoneiro pode parar para descansar, para dormir, para cumprir com a sua jornada, né, de trabalho que é estabelecida por lei. Então, hoje, existe uma lei que o caminhoneiro só pode dirigir tantas horas por dia, mas, da mesma forma, não existe como o caminhoneiro cumprir com essa lei, porque ele não tem onde parar. E aí vem a concessão, com a instalação de 3 pontos de parada de descanso, um no começo do trecho, um no meio do trecho e um aqui no final, né, onde o caminhoneiro vai poder parar para descansar, para cumprir com a sua jornada, ou parar para fazer alimentação. Esse é um ambiente que ele é todo monitorado, então tem câmeras ligadas a uma segurança patrimonial. Esse é um espaço que tem ali banheiro, tem ali a parte de fraudário, que tem ali até um espaço para o caminhoneiro, se ele quer fazer a alimentação, quer fazer a comida dele, para não precisar fazer no caminhão ali, para não precisar ficar desconfortável, tem um espaço ali. Então tem toda essa questão de segurança e conforto e saúde também. Esses pontos de caminhoneiro, a gente pretende no futuro prover aí ações de saúde também, a parte de vacinação, a parte de conscientização, né, das doenças, etc. Então, esses pontos de parada e descanso, que é
é um item que a NTT vem acrescentando aí nos últimos leilões, a gente enxerga como um benefício muito grande aqui para a região da 364. Marcelo, e no caso da 381? João, a 381 vai pelo mesmo caminho aí da 364. Nós também vamos instalar aí os PPDs, né? São os pátios de descanso, assim como o Wagner bem mencionou. Nós temos já instalados 26 torres de transmissão de dados, isso já gerando aí praticamente cobertura de celular em 100% da rodovia, o que antes era algo da ordem aí de 40%, 50%. Então, a parte de conectividade, né, nós já tivemos a oportunidade de inserir dentro da companhia. A questão da segurança viária, né? Hoje a rodovia está bastante mais segura, já começamos a operação, então temos aí guinchos e ambulância trabalhando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nosso CCO já está instalado, então toda a parte de operação rodoviária está plena. As bases operacionais também já estão todas completas. Nós temos aí internet nas bases nas BSOs, né, para os usuários. Inclusive, nós estamos instalando aí em breve os pontos, né, de carga para veículo elétrico nas bases operacionais. Então, também esse é um serviço que nós vamos conseguir ofertar para a população. Então, nós estamos aí nessa busca, né, por modernizar e ofertar aí para o nosso cliente o maior pacote possível, né, de melhorias dentro do menor prazo possível. Esse tem sido aí a nossa busca. Então, com 6 meses aí de contrato, a gente já percebe que nós conseguimos avançar de uma forma substancial dentro desse contexto aí da segurança viária e de toda a modernização aí da engenharia rodoviária brasileira. Tá certo, então. Chega aqui ao fim essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Wagner e ao Marcelo por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado, João. Muito obrigado, João. Estamos aí. A gente também segue à disposição. E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 4 de setembro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais.